Gente, esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando no mês de fevereiro. O primeiro eu falei sobre máscaras de carnaval. No segundo eu comecei a falar de máscaras sociais. Nesse terceiro não vai ser diferente, porque eu quero muito que você reflita sobre as máscaras que às vezes você tem até necessidade de usá-las. E me lembrei de um poema de Gibran Khalil, chama O Louco. Ele diz que ele passou a vida inteira, aliás, 7 vidas, confeccionando 7 máscaras, mas que um dia vieram os ladrões, né? No início, ele acreditava que eram malditos ladrões que haviam roubado as máscaras. Aí ele sai correndo, que nem louco na cidade. E nisso, um menino no telhado grita: louco, louco, louco! E ele olha, quando ele olha, o sol bate na face. Ele sente pela primeira vez a vivência de si próprio sem máscara. Será que isso já aconteceu com você? Alguma vez você sentiu o sol tocar na sua face porque você está sem máscara, sem bloqueadores solares, sem bloqueadores emocionais? E ele continua correndo e ao invés dele falar malditos ladrões, ele começou a se referir aos ladrões como benditos ladrões, aqueles que haviam roubado sua máscara, porque só assim ele pôde sentir o sol na pele, ou seja, ele pôde sentir quem ele realmente era. E aí ele conclui dizendo que ele estava se sentindo muito feliz na sua solidão emocional, por ser quem ele realmente estava sentindo que era. E ele coloca uma frase que eu quero que vocês reflitam. Ele diz o seguinte: aquele que nos compreende aprisiona alguma coisa em nós. Então, às vezes, vale a pena, entre aspas, não ser compreendido, se o preço da compreensão for alto demais. Qual é o preço que você está pagando para ser compreendido? E nesse sentido, eu gostaria de retomar um termo muito usado na Gestalt terapia, que é um mecanismo chamado introjeção. É aquele que você introjeta, que você vai engolindo tudo aquilo que vem de fora. Esse mecanismo, gente, ele é fundamental quando a gente é criança. Aliás, não é só quando a gente é criança. Se você não introjetar nada que eu estiver te dizendo, confesso que eu vou ficar triste. Então, é importante a criança e a gente introjetar para a gente se tornar humano, para o nosso conhecimento, de alguma maneira, se ampliar. Só que eu preciso, nesse processo, assimilar aquilo que é nutritivo e rejeitar aquilo que me é tóxico. Eu não posso ficar, e nem você deve ficar, com tudo que eu estiver falando como se fosse verdade. Mastiga, mastiga, veja aquilo que faça sentido para o seu organismo. Então, o introjetor neurótico, porque tem o introjetor saudável, aquele que é necessário para que a gente subsista nesse mundo humano. Eu preciso ter, de alguma maneira, alguns princípios e valores introjetados, mas o neurótico é aquele que engole. Sabe quando você engole uma comida que você fala que ela está por aqui? Aquela comida que de alguma maneira você tem vontade de vomitar, tenta ver se tem algum conceito passado pelo pai, pela mãe, pelo amigo, pelo cônjuge, que de alguma maneira está fazendo indigestão. Então, esse conceito, bendita introjeção, né? Bendita indigestão, que nem lá os benditos ladrões, porque de alguma maneira é necessário que você reflita sobre essas máscaras que às vezes você engole sem mastigar. Então, só retomando, eu devo ter falado isso em alguns vídeos anteriores, e aí eu convido a você, vou deixar aí, né, um suspense para que você visite meu IGVT, porque tem vários vídeos falando sobre isso, comparando o corpo físico com o corpo psicológico. Daqui a pouquinho, você já deve ter comido alguma coisa hoje, você coloca na boca, é assim que começa a digestão, faz todo o processo e elimina aquilo que não é saudável, que não vai lhe ajudar a se fortalecer. A mesma coisa com a comida psicológica, né? Só que ela entra pelos ouvidos, ela entra pelos olhos e a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente precisa absorvê-las, digeri-las e eliminar aquilo que lhe for tóxico. Se a gente parar para pensar,
Muitos distúrbios psicológicos e psiquiátricos são frutos de digestões não concluídas. Então convido você, estamos no mês de fevereiro, a rever essas máscaras, a selecioná-las. E eu sempre digo para os meus alunos na Universidade Católica, a pessoa saudável é aquela que tem um guarda-roupa psicológico muito amplo, cheio de algumas máscaras necessárias, só que eles sabem utilizá-las na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Quando a máscara gruda na cara e o carnaval continua 365 dias, aí a gente vai se neurotizando. Tenho certeza que com os meus vídeos você vai começar a fazer diferente. E olha, dia 17, segunda-feira que vem, 20h30, eu espero você para minha live. E lá a gente vai poder conversar mais pertinho. Até lá!